Hoje de manhã eu estava eu tô um pouco impressionado com alguns números que estão saindo. Toda hora a gente vê a operação policial em São Paulo, né? 16 mortos. Na Bahia nós chegamos a 30 mortos, vai somando, uma operação deixa 5, outra operação deixa 3, outra deixa 1, outra deixa 5, 30 mortos. E os números da Bahia, eles estão se tornando cada vez mais impressionantes, Aí você vai olhar dados de segurança pública, e nós vamos falar sobre isso, a gente vai ver que tem um problema lá que tem que ser discutido. Mas, em função desses números das operações e das mortes, eu peguei e liguei para o Coronel José Vicente da Silva. Aí falei, mas, Coronel, não é normal, né, a gente noticiar tanta morte assim, ou acontecer tanta morte assim em operação policial. Ele lembrava com muita propriedade, né, que, obviamente, o trabalho policial é um trabalho de muito risco, muito confronto, muito conflito. Até mesmo quando o policial vai resolver um conflito que não envolve um criminoso, tem lá um desentendimento de vizinhos, um desentendimento do casal. Acontece, é comum, que ao atender, por exemplo, uma mulher que está sendo agredida pelo marido e que ela foi lá e acionou 190, quando o policial intervir, a mulher se volta contra o policial e já teve casos de agressão pesada. Bêbado é um perigo, lembra ele. Rebaixamento crítico, total. Orientação dos manuais americanos, ele lembra. Sempre policial deve estar preparado para o pior. Até mesmo uma panela quente, um tijolo, qualquer coisa, um taco de bilhar num boteco pode virar uma arma contra o policial, né? Isso, nós estamos falando de policiais de qualquer lugar do mundo, policiais bem treinados, policiais que ganham mais. Isso é o desafio da vida policial. Agora, no Brasil, a coisa se complica e descamba para alguns números estranhos. Por quê? Tem o salário baixo, o sujeito vai lá e faz o bico. O preparo do policial é baixo. A taxa de, vamos chamar de coragem, é maior do que a taxa de treinamento. O sujeito é mais corajoso do que treinado. Tem uma caçada policial, tem uma caçada ao policial no Brasil. Tem uma caçada ao policial. O policial está desarmado, voltando para casa na sua moto. Se ele for assaltado e um não policial for assaltado, a chance dele morrer é enorme. Aí ele tem que reagir. Porque se descobrirem que ele é policial, ele vai morrer. Então já tem um problema de ser policial aqui no Brasil. Você pega a taxa de policiais, de morte em policiais no Brasil, comparando com um país que é violento, que são os Estados Unidos, chega a ser 6 vezes maior. Isso incluindo tudo e tudo lá, né? Acidente, suicídio, morte fora do serviço e tal. Em serviço também é um número assombroso. Depende do estado. No Brasil depende do estado americano, mas é absurda a diferença. E essa baixa taxa de formação, de qualidade, também gera um sistema de descontrole, absoluto descontrole. Não é uma regra em geral de todas as polícias brasileiras, mas é um sistema de descontrole. Um sistema em que o político da vez, tentando sugerir que entende de segurança pública, vai lá, monta uma estrutura, bota um delegado da Polícia Federal, bota um promotor como secretário de segurança e as coisas não andam, é uma desorganização que vai criando um espaço para a criminalidade. Porque o combate à criminalidade não é organizado, nunca foi, e a criminalidade vai ocupando espaço territorial, e vai ocupando esse espaço até a hora que a polícia já não pode mais entrar em alguns lugares, por desqualificação, por descontrole, por desorganização, por tudo. Baixo treinamento, falta de inteligência, falta de investimento, populismo, governante que acha que inaugurar, entregar a viatura é sinônimo de entregar segurança e não é. Aí aquelas criatividades
toda hora tem uma ideia diferente, um novo modelo de fazer delegacia, de batalhões, etc. Todo mundo tem sempre uma ideia, achando que o novo é que conta e não fazer o velho, sabe? A polícia inglesa, a tradicional polícia japonesa, a tradicional polícia é a melhor coisa que tem no Brasil. Todo governante que chega tem uma ideia diferente e vai fazendo confusão. Resultado, a polícia virou um negócio complicado, onde a maior parte dos policiais está refém nas ruas e um grupo, e tem, se organizando de um jeito muito estranho, mas muito estranho. E aí a gente vê coisas como o que está acontecendo, por exemplo, na Bahia nesse momento. Quando a gente pega a situação da segurança pública na Bahia, é uma calamidade. Deveria chamar a atenção dos governantes do Brasil inteiro. Tem algo de podre acontecendo na segurança pública da Bahia e nós temos que olhar aquilo com lupa. Com lupa. Começa que a Bahia, nos últimos 15, 16 anos, viu dobrar o número de homicídios por 100 mil habitantes. É um absurdo, é um absurdo. A Bahia era um paraíso sossegado nos anos 80. Comparado com outros estados do Nordeste, não tem comparação. Por exemplo, 2003, na Bahia tinha 16 homicídios por 100 mil habitantes e Pernambuco tinha 55. Isso em 2003. Pernambuco era 3 vezes mais perigoso. E hoje a Bahia é pior do que Pernambuco. A taxa de homicídios na Bahia está em 50 e em Pernambuco, que é alta, está em 37. Lembrando que a média brasileira é 22, 23. Então, a Bahia tem o dobro do número de mortes por 100 mil habitantes do que a média brasileira. E passou Pernambuco, deixou Pernambuco para trás, sendo que Pernambuco largou em 2003 de 55, caiu para 37. A Bahia largou de 16, chegou em 50. Entendeu? Não é só que ela é 30%, 40% mais violenta do que Pernambuco. Ela conseguiu trilhar um caminho que os outros estados estão trilhando ao contrário, diminuindo a criminalidade. E a Bahia aumentando a criminalidade. E aí, a Bahia, que tem 1/3 da população de São Paulo, tem quase o dobro do número de homicídios, em números absolutos. Temos um problema na Bahia. E a Bahia é de todos os brasileiros. A Bahia é uma população, 15 milhões de pessoas quase vivendo lá. A Bahia é um ponto turístico, está no coração de todos os brasileiros, a cultura baiana. E olha o que o povo baiano está vivendo. Bom, então num ambiente onde a criminalidade está campeando, correndo solta, largada, entra governo, sai governo, está largada, os últimos 16 anos, os atores estão todos aí. Jacques Wagner, que governou a Bahia de 2007 a 2015, Rui Costa, que governou a Bahia de 2015 até o ano passado. Então aí, o que eles fizeram pelo combate à criminalidade? O atual governador, ele licitou câmeras. Olha só, a Bahia não tem câmera nos uniformes policiais. Ela licitou câmeras em abril, ou março, abril. Em maio já cancelou a licitação, porque teve questionamentos e tal. Não tem câmera. Então, o que a Bahia está fazendo? A Bahia está fazendo o seguinte: quando a gente pega a taxa de mortes provocadas por policiais para cada 100 mil habitantes, a média brasileira é 3. Então, a cada 100 mil habitantes no Brasil, a polícia produz 3 mortes a cada 100 mil habitantes por ano. 3 é a média. Na Bahia, nós estamos com 10. O triplo da média nacional. Com um detalhe, pega onde houve o episódio agora, também aqui, né, no Guarujá, de um excesso, possível excesso da Polícia Militar, que tem que ser investigado. 0,58. Ou seja, 0,94. Vamos deixar por 1. Então você tem em São Paulo uma morte produzida pela polícia
a cada 100 mil habitantes por ano. Na Bahia, 10. Na Bahia, 10. Tem alguma coisa errada, mas muito errada, quando a gente pega, e se a gente organizar por essas estatísticas, a gente tem, para não ser injusto, o Amapá com 16 mortes provocadas pela polícia a cada 100 mil habitantes por ano, vem a Bahia com 10, em seguida o Rio de Janeiro com 8, que é um número assombroso, hein? Assombroso. No mesmo patamar do Rio de Janeiro estão Sergipe e Pará. E Sergipe, Pará e Paraná, viu? Peraí, Sergipe, Pará e Goiás. Sergipe, Pará e Goiás. Depois vem o Paraná, Rio Grande do Norte, já cai para o número de 4, 3 pontos alguma coisa, e chegamos na média do Brasil e depois os estados que estão abaixo da média brasileira. Mas a gente tem alguns estados entre os quais a Bahia é o segundo maior. Vamos combinar, o Amapá tem 700 mil habitantes, a Bahia tem 14 milhões de habitantes. Que está nesse patamar assombroso de desorganização do sistema do combate à criminalidade. E eu estou esperando aqui para ver como é que o governo federal se manifesta. O ministro dos Direitos Humanos se manifestou, acionando a ouvidoria, porque ele entende que tem uma coisa muito errada acontecendo quando 30 mortes acontecem no espaço tão pequeno de tempo, todas em confronto com a polícia. Veja, não é à toa, por um lado, que alguém vai dizer o Estado com uma das maiores taxas de homicídio, com a maior taxa de homicídio, né? Segunda maior taxa de homicídio do Brasil, que é a Bahia, tem também uma das mais altas taxas de letalidade policial. Bom, se isso é verdade, também não é verdade que o número de mortes da polícia está baixando a criminalidade. O número de mortes provocado pela polícia deveria estar baixando a criminalidade se fosse essa a lógica. Mas não, na Bahia só aumenta. É uma curva absurda. Como eu disse, dobrou de 2007 para cá. Saiu da casa dos 25 para a casa dos 50, que está agora, 47. Casa dos 50. Como pode um negócio desse? E o que tem sido feito? E o que o governo federal está fazendo para se reunir, para fazer tweets, né? O ministro da Justiça, eu procurei hoje, não achei. Talvez ele tenha feito já a essa altura do campeonato. Se alguém puder achar e compartilhar com a gente, eu não achei uma condenação, questionamento do trabalho da polícia da Bahia, feita pelo ministro da Justiça. Achei feita sobre o governo de São Paulo, que é do Republicanos, mas sobre o governo da Bahia, que é do PT, eu não vi. Vai ver, ele se manifestou. Mas eu não vi. O ministro da Cidadania, dos Direitos Humanos, se manifestou. Então nós temos um problema muito grave. E esse é um problema do Brasil, não é um problema da Bahia. O Rio de Janeiro não é um problema do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil todo. Aí a gente fica vendo governadores como esse Romeu Zema aí, fazendo reuniãozinha para reunir o Sul, o Sudeste contra o Norte e o Nordeste. É bobagem, retumbante. O que a gente precisa é unir o Brasil hoje em torno de uma epidemia. Uma epidemia. Nós continuamos a ter um número absurdo de homicídios, né, de assassinatos, de mortes violentas. Mortes violentas passa de 45 mil, assassinatos beira os 40 mil. Que é uma coisa assombrosa, e a taxa e o número de confrontos com a polícia que termina em morte também é muito grande. Em alguns estados, de forma injustificada, muito maior do que em outros. Então, as condições têm que ser relativizadas. Tem lugares que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem os morros. É muito mais difícil para a polícia entrar num morro do que para a polícia entrar num lugar onde não tem essa posição estratégica dos bandidos. Não há a menor dúvida disso. Mas nós temos um trabalho sério para fazer, do mesmo jeito que a gente discutiu inflação, hiperinflação. Nós estamos com uma hipercriminalidade e estamos, sim, com o sistema de combate à criminalidade destruído, destroçado. Não está funcionando. Nós não estamos conseguindo. Em alguns lugares tem funcionado. São Paulo está funcionando melhor do que os outros lugares. Vamos olhar o que está acontecendo em São Paulo. As câmeras foram vitais para reduzir a criminalidade, a taxa de violência policial, que é ótimo. E todos os casos em que morre alguém por causa da polícia, tem investigação. Tem investigação. E o comandante da polícia tem que ir no local.
é outro jeito de agir, e não era assim. Então, a Polícia de São Paulo passou a adotar comportamentos que reduziram a letalidade policial e também a taxa de homicídios no Estado. E também a taxa de homicídios no Estado. Isso é que é importante. Hoje, em São Paulo, nós tivemos, final dos anos 2000, São Paulo estava com 42 homicídios por 100 mil, quando a Bahia tinha 7. Isso eu estou falando, olha, ano 2000, tá? Ano 2000. São Paulo tinha 42 e a Bahia tinha 9. Aí a gente vai para hoje, Bahia beirando 50, São Paulo 7. Então, alguma coisa São Paulo fez de bom nesse período, que foi reduzir a taxa de criminalidade, e não aumentou a taxa de letalidade policial. Ao contrário, a letalidade policial está menor. Então, tem algo a ser feito, e nós temos que dissociar essa ideia enlouquecida de que é matando que se vai reduzir a criminalidade. São Paulo, a polícia mata menos e a criminalidade cai mais. Na Bahia, a polícia está matando mais e a criminalidade está subindo. Tem alguma coisa errada que a gente tem que estudar com cuidado aí.